Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do sexto ano do ensino fundamental. PET de número 4, atividades da semana de número 3. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, a figura abaixo está dividida em partes iguais. E aqui eu tenho uma figura, né, dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. O número decimal que corresponde à fração que representa a parte colorida é... Bom, pessoal, primeiro nós vamos escrever a fração da parte colorida. Como é que a gente faz isso? Basta fazer o seguinte, olha, é uma fração, não é? O denominador, ou seja, o número que fica embaixo, é a quantidade total de pedaços. E nós acabamos de contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? Então, embaixo, que é o meu denominador, fica o 8. Em cima, eu coloco o que eu quero. Eu não quero o que representa a parte colorida. Então, em cima é a quantidade de partes coloridas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Essa é a fração que corresponde àquela parte colorida. Dá uma olhadinha, olha. Eu quero saber o decimal. Antes de eu fazer o decimal, eu vou te chamar a atenção. Eu vou colocar aquela fração na sua forma irredutível. O que é a forma irredutível? É a menor fração possível. Então aqui, olha, eu posso dividir por 2. O número que eu divido em cima, eu divido embaixo. Então, em cima, se eu estou dividindo por 2, embaixo eu tenho que dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa é a fração final. Porém, agora eu quero o número decimal que corresponde a essa fração. Como é que eu faço isso? Toda fração é uma divisão. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, ó, vou dividir o numerador, que é 3, pelo denominador, que é 4. Aí você fala assim, professor, o 3 não divide por 4. É por isso que vai dar um decimal. Como ele não divide por 4, eu vou começar colocando um 0 aqui, e aqui eu coloco 0, vírgula. Agora ficou 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28, sobram 2. O 2 não divide por 4. Não tem problema. Eu acrescento um 0 aqui. Só que eu não vou acrescentar nada aqui, tá? Porque eu já acrescentei. Eu só acrescentaria um novo 0 se eu tivesse que colocar 2 aqui. Mas eu não vou colocar 2. 20 dividido por 4 vai dar 5 vezes 4. É 20, sobra 0. Então, o decimal é 0,75. Então, toda vez que você quiser saber um decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. Alternativa correta, letra C. Na questão número 2, ó, vamos ler ela aqui. A reta está dividida em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0. Então, tá aqui o ponto O e o número é 0. E o ponto C corresponde ao número 6. Então aqui é o 0 e aqui é o 6. E cada pedacinho desse daqui, ó, tem a mesma medida, né? Porque ele falou que está dividido em partes iguais. Na letra A, onde está o número 8? Eu sei que o número 8 está daqui para frente. Ele pode ser qualquer uma dessas letras. Então o que eu vou fazer para descobrir onde está o número 8? Primeiro, eu vou descobrir quanto que vale cada espacinho desse, ó. Se aqui tem a mesma quantidade de espaço, dá uma olhada, ó. 1, 2, 3 espaços, não tem? Se eu pegar o 6 e dividir por 3, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 6. Esse 2 está me falando que está indo de 2 em 2. Tá bom? Então tem 1, 2, 3 pedacinhos até chegar no 6. Então eu peguei o 6 e dividi pelo 3. Porque aí a resposta é 2, quer dizer que cada pedacinho daquele é o número 2. Então 0, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10.
12, 14, 16, 18, 20. Então a nossa reta numerada está indo de 2 em 2. Agora eu vou poder responder, ó. Onde está o número 8? Bom, o número 8 está aqui, ó. Na letra D. Então a resposta está na letra D. Letra B. O ponto G corresponde a qual número? Aí eu venho aqui, ó. Olha o ponto G aqui. Qual número que ele corresponde? Resposta 14. Letra C. E o ponto A? Qual que é o valor do ponto A? Olha o ponto A aqui, ó. Ponto A é 2. Então a resposta aqui é 2. Ok? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3 diz o seguinte, olha. A turma do 6º ano B da Escola Criativa é empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A apresentação a seguir demonstra o trabalho da turma. Vou colocar para vocês, ó, esse é o trabalho da turma, em que aí nós temos a bandeira dos estados da região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí na letra A está falando o seguinte, olha, qual a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes nessa faixa? Pessoal, a fração que representa a quantidade de bandeiras de Minas Gerais e o total, basta fazer o seguinte, olha, embaixo eu coloco o total de bandeiras. Olhando aí quantas bandeiras tem. Isso mesmo, tem 15 bandeiras. Então embaixo eu coloco 15. Agora de Minas Gerais, que é esse triângulozinho bonito aí, o nosso mineirês. Quantas bandeiras de Minas Gerais tem aí? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandeiras de Minas Gerais. Então em cima é 6 quinzeavos. Aí eu vou te chamar a atenção, ó. Essa é a fração, mas toda fração tem que ficar na forma irredutível, ou seja, a menor fração. E para isso, nós vamos dividir pelo mesmo número. Observa que o 6 e o 15, os dois dividem por 3. Então 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Então a fração que representa a quantidade de bandeiras de Minas Gerais em relação ao total é 2/5. Na letra B, ele diz o seguinte na letra B. Reescreva o número obtido na questão anterior na sua forma decimal. Como é que eu faço uma fração virar decimal? Nós fizemos isso na atividade anterior, né? Basta fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, ó, eu vou fazer a divisão 2 dividido por 5. 2 divide por 5? Não divide. Vou começar com 0 aqui. Então coloco 0 e vírgula. 20 dividido por 5 dá 4 vezes 5 é 20 e sobrou 0. Então, ó, essa fração 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Essa é a representação decimal dela. Na letra C, vamos fazer a letra C aqui, olha. Qual fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos em relação ao total de bandeiras da faixa? Escreva essa fração com o número racional e sua forma decimal. Bom, pessoal, vamos olhar aí, olha. Eu já vi que são 6 bandeiras de Minas, né? E ao todo são 15. Eu nem preciso contar quantas bandeiras tem São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É só pegar o total, que é 15, menos as 6 de Minas que nós já contamos. E 15 menos 6 dá 9. Então a fração é 9 sobre o total, que é 15. E aqui, pessoal, ó, dá para colocar na forma irredutível. Eu posso dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Dá uma olhadinha, olha. Eu poderia ter respondido essa letra usando aqui, ó. A letra A, a fração irredutível, foi 2 sobre 5. O que falta para dar um inteiro? Isso aqui é 2, ó. 5 menos 2, 3. Então as outras bandeiras é 3/5.
Só que pediu a forma de fração e também pediu a sua forma decimal. Como é que eu passo isso para a forma decimal? Nós fazemos a divisão, né? Vou fazer a divisão aqui do lado, ó. O 3 eu vou dividir pelo 5. 3 divide por 5? Não. Então eu acrescento aqui o 0, 0, 30 dividido por 5 vai dar 6 vezes 5. É 30, sobra 0. Então essa fração 3/5 é igual ao decimal 0,6. Eu falei com vocês que eu poderia ter olhado a fração aqui, né? Isso aqui é 2/5, faltam 3/5. O decimal é a mesma coisa. Se esse decimal aqui, olha, foi 0,4, olha, para chegar a um inteiro é só fazer 1 menos 0,4, que daria o 0,6, tá bom? Na letra D agora. Na letra D diz o seguinte, olha, você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira do nosso estado, do nosso estado lindo que é a Minas Gerais? Você sabe? Vou colocar só a bandeira de Minas aqui, ó. Olha a nossa bandeira aí, só ela agora. Observa que está escrito aí, libertas quais será também. O que significa? Pessoal, isso é o lema da Inconfidência Mineira. Né? Você deve ter estudado isso aí já dentro de história. Isso é o lema da Inconfidência Mineira. Está escrito em latim. O significado, eu vou colocar aqui, ó. O significado quer dizer liberdade ainda que tardia. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, é liberdade ainda que tardia. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Na atividade número 4 diz o seguinte, olha. Leia os diálogos da trilha. Vou colocar a trilha aqui para a gente poder ler juntos. A trilha diz o seguinte, olha. Penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Ela não pensa em mim, porque sou um nada. E não se pode pensar em nada. Você não é um nada, Charlie Brown. Não? Mas alguma garota pensa em um 0,00001. Aí a letra A diz o seguinte, olha. O número 0,00001, citado por Charlie Brown, é lido como um centésimo de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? Bom, tá aqui o número que ele disse aí na charge, 0,00001, que ele é lido como um centésimo de milésimo. Pessoal, para eu passar decimal para fração, olha como é que é simples. Basta fazer o seguinte, olha, decimal para fração. Eu vou contar quantas casas decimal tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimal. Se tem 5 casas decimal, o denominador eu coloco o número 1 e coloco 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então é assim. Eu conto as casas decimal, ó. Contei. 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que o denominador é um número que começa com 1, vai ser sempre assim, e tem 5 zeros. Agora, o numerador, qual o número que eu coloco em cima? É só você tirar a vírgula. Ó. Se eu tirar a vírgula ali, como é que você vai ler aquilo? Se você tirar a vírgula, não tem o porquê ler 0, vírgula, porque não vai ter 0, vírgula. Aí você vai ler assim, ó, 0,0000001. 0,00001 é a mesma coisa que 1. Então, a fração é essa. É 1 sobre 100 mil. Por isso que ele é lido como um centésimo de milésimo, que é 100 mil. Centésimo, 100, milésimo, mil. Ok? Aí na letra B diz o seguinte, olha. Você concorda que 0,00001 é o mesmo que nada? Por quê? Bom, pessoal, eu não concordo com isso não. Não concordo. Por quê? Mesmo sendo um número muito pequeno, ele ainda é maior do que o zero. E o zero que representa o nada. Então quando eu falo assim, ó, não pensei em nada, eu pensei zero. Tá bom? Agora, se eu pensei mesmo que pouquinho, eu não posso falar que é nada. Tá bom? Então, não, mesmo sendo um número muito pequeno, ele ainda é maior do que o zero. E o zero que representa o nada. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Atividade número 5 diz o seguinte, olha. Aprendendo brincando. Vamos fazer uma experiência e nela aprender um pouco mais sobre a fração e os números decimais. Você vai precisar de 4 garrafas do mesmo tamanho.
um copo de medida e água. Coloque água nas garrafas obedecendo a seguinte sequência. A primeira garrafa você vai encher até a metade dela. A segunda garrafa você vai colocar 1/4 da capacidade. Pessoal, como elas têm o mesmo tamanho, se aqui você colocar a metade, é só nessa você colocar a metade da metade, porque a metade da metade é 1/4, tá bom? Na terceira garrafa, você vai colocar 1/8 da capacidade, ou seja, aqui é 1/4. Aí a metade desse daqui dá esse, que é 1/4, tá bom? E na quarta garrafa, você vai colocar 1/16, ou seja, aqui é 1/8, é só colocar a metade do que tem nessa daqui, tá bom? Para isso, você vai precisar converter as frações em números decimais, facilitando o uso do copo de medida. Sopre no bocal de cada uma e preste atenção no som. Então, depois que encher, você vai pegar as garrafas em cima da mesa, vai se aproximar dela e soprar, tá bom? E ao soprar, você vai perceber que os sons serão diferentes. Anote os números decimais obtidos e suas observações quanto aos sons obtidos. Vamos lá, primeiro eu vou fazer aqui os números decimais. Eu vou pegar cada uma dessas frações e vou passar para decimal. E como é que eu faço fração para decimal? A gente faz a divisão do numerador, que é o que está em cima, pelo denominador, que é o que está embaixo. Então essa primeira fração, ó, 1/2 é 1 dividido por 2. 1 divide por 2? Não divide. Eu coloco 0 e 0, 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 2 é 10, sobra 0. Então, o decimal dessa fração é 0,5. Vamos fazer o próximo. 1/4, olha. 1 eu vou dividir por 4. 1 divide por 4? Não divide. Acrescento 0, 0, 10 dividido por 4 dá 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 sobram 2. 2 divide por 4? Não. Eu coloco 0 e não vou colocar nada aqui por enquanto, hein? 20 dividido por 4 dá 5 vezes 4. Dá 20, sobram 0. Então, ó, essa fração corresponde a 0,25. A próxima fração, 1 dividido por 8. 1 divide por 8? Não. Acrescento 0, 0 e vírgula. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8, sobram 2. 2 divide por 8? Não. Acrescento 0. 20 dividido por 8 dá 2 vezes 8 é 16, sobram 4. 4 divide por 8? Não. Acrescento 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, sobra 0, ou seja, 0,125. Observa que aqui, ó, uma fração é a metade da outra, né? Então, um decimal tem que ser a metade do outro, ó. Meio, a metade de meio, 0,5. A metade de 0,25 é 0,125. Então, esse daqui vai ser a metade desse. Qual que é a metade de 0,125? Vai dar 0,0625. Ó, 625. A gente pode até fazer aqui para você ver, hein? Vamos fazer então esse dali, ó. Então, ó, é 1 dividido por 16. Ó. 1 eu vou dividir por 16. Fazendo essa divisão, deixa eu melhorar aqui. Fazendo essa divisão, 1 divide por 16? Não. Acrescento 0, 0 e vírgula. 10 divide por 16? Não. Vou ter que acrescentar outro 0. Aí, ao acrescentar outro 0 aqui, eu tenho que acrescentar outro aqui, porque eu acrescentei 2 zeros seguidos. Tá bom? Agora, 100 dividido por 16. Isso vai dar 6. 6 vezes 6. 36, vão 3. 6 vezes 1. 6 mais 3, 9. 100 menos 96, sobra 4. 4 divide por 16? Não, acrescento 0. 40 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16 dá 32. Ó, vou colocar 32. Sobram 8. 8 dividido por 16? Não. Coloco 0. 80 dividido por 16 vai dar 5 vezes 16
é 80 e sobra 0, ó, 0,0625. Igual eu coloquei aqui. Uma vez que uma fração é a metade da outra, então o decimal vai ser metade também. Aí ele pediu para você observar os sons. E agora anotar o que você percebeu com os sons. Pessoal, essa experiência pediu para soprar. Eu coloquei aqui duas respostas. A resposta que o PET pediu é para soprar, não é? Então, e eu coloquei uma se você bater na garrafa. Eu acredito que você já viu aí na internet muitos vídeos, né, em que as pessoas fazem sons colocando água em copos, água em garrafas. Então, o som produzido é diferente se você soprar ou se você bater. O que vai acontecer? Depois você faça a experiência. Se você for soprar igual o PET pediu, as garrafas, quer dizer o seguinte, quanto mais vazia ela estiver, o som vai ficar mais grave, tá bom? Então, por exemplo, ó, essa garrafa está bem vazia, o som é grave. Essa aqui está um pouco mais cheia, então esse som não é tão grave quanto essa, tá bom? Então, quanto mais vazia ela estiver, mais grave fica o som. O que é o som grave? Ó, vai ficando tipo rouco, né? Isso é grave. O agudo, entendeu? Essa é a diferença. Então, se tiver menos água, o som é mais grave. Automaticamente, ó, e quanto mais cheia ela estiver, mais agudo fica o som. Isso se você soprar, tá bom? Então, imagina, se essa tá vazia, você soprar, vai fazer um som assim, ó. Se essa tá cheia, você soprar, vai fazer assim, ó, mais agudo, tá bom? Soprando. Agora, o que acontece se você bater, pegar uma varetinha e bater? É o contrário. Ao bater, quanto mais vazia, mais agudo. Aí o som sai agudo. E quanto mais cheia, mais grave. Então, é inversamente aí a sonoridade quando se sopra ou quando se bate, tá bom? Faça a experiência que é muito legal. Inclusive tem uns videozinhos na internet em que você vai aprender a tocar algumas músicas utilizando garrafas com água, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se você puder, se inscreva no nosso canal e curta também o nosso vídeo. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!